Pessoal, boa tarde. Eu sou o professor Francisco Queiroz de Carvalho Júnior, do Departamento de Computação da Universidade Federal do Ceará. Atuo como professor orientador e pesquisador do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação. E eu vou apresentar para vocês um projeto de pesquisa que nós temos desenvolvido nos últimos praticamente 10 anos, na verdade, que é a HPC Shelf, que é uma continuação de projetos que nós já vimos desenvolvendo desde a época do meu doutorado, na parte de programação paralela orientada a componentes de software, que é justamente a gente conseguir trazer as técnicas de engenharia de software para o desenvolvimento de programas paralelos que se costumam utilizar, ou se costumavam utilizar, na área de científica, O pessoal usava muito computador paralelo, muitos programas paralelos e MPI, para resolver problemas de diversos tipos. Agora, à medida que esses programas foram ficando mais complexos, a necessidade da engenharia de software foi se tornando mais clara, para esse tipo de software, o aumento da escala desse tipo de programa. Então, isso é uma discussão que bastante complexa, e nós vamos apresentar aqui, na verdade, um produto de todo esse esforço, do nosso trabalho, nos últimos anos. Então, vocês estão vendo aí os slides, Estão vendo os slides? Ótimo, Então, a HPC Shelf, tá? Ela é uma plataforma orientada a componentes, certo? Para a gente conseguir implantar e executar sistemas de computação paralela, em plataformas de nuvens de infraestrutura de computação, que todos vocês conhecem, já conhecem aí, serviços como a Amazon EC2, a IBM Cloud, a própria plataforma de nuvem do Google, e outras plataformas que existem por aí, são várias, na verdade, Então, a HPC Shelf, ela traz o quê? A computação de alto desempenho, com uma perspectiva baseada em componentes, para construir aplicações, tá? Sobre plataforma de nuvens computacionais, e com o objetivo de realizar computação paralela, que é a principal técnica que a gente usa na HPC para melhorar o desempenho dos nossos programas, que demanda muito poder computacional. Tá? Então, essa figura aí é de um tipo de formação meteorológica, Então, as nuvens prateleira, que do inglês vem as shelf clouds, tá? Então, tem essa analogia aí com as nuvens, As nuvens shelf, tá? E shelf também é um termo em inglês para prateleira, de onde vem a ideia da prateleira de componentes, Onde as aplicações, que demandam, por componentes de software, de programação paralela, vão lá e pegam esses componentes, tá? Para formar os que a gente chama de sistema de computação paralela. Então, daí a analogia, desse nome que a gente usa, HPC Shelf, tá? Bom, então, a ideia, eu vou fazer a apresentação bem top-down, partindo da necessidade dos usuários finais, que nós imaginamos, até como é que a HPC Shelf ela consegue oferecer o que esses usuários finais desejam, tá? Então, nós partimos do conjunto de usuários chamados especialistas, que são os expert users, tá? Que demandam pela solução de problemas nas suas áreas específicas. Então, nós temos engenheiros, físicos, biólogos, matemáticos, tá? Isso quando a gente começou, lá no início, nos primórdios da gente trabalhar com HPC Shelf. Hoje em dia, você tem um conjunto muito mais rico, tá? De potenciais usuários, especialistas, para aplicações de HPC, Pessoal da área de inteligência artificial, que deseja rodar carga de trabalho de aprendizagem de máquina, por exemplo, Hoje em dia, basicamente, talvez seja o tipo de carga de trabalho mais comum hoje nas plataformas de computação paralela, suplantando as aplicações científicas, pessoal da IA, tá? Na área da indústria, do comércio, da
da área de finanças também, tem usado muitos supercomputadores para resolver problemas, computadores paralelos, né? Então, você tem aqui um conjunto de usuários que querem resolver problemas, tá? E aí, você tem lá uma plataforma, né, que te oferece um conjunto de aplicações, né? Cada gêniozinho dessa figura, né, representa uma aplicação voltada a resolver problemas que atendem um certo nicho de usuários, né, que necessitam por recursos de computação de alto desempenho. Tá? Então, o primeiro conceito que surge na HPC Shelf é o conceito de aplicação, que não é um conceito intrínseco da HPC Shelf, é um conceito que bastante conhecido. Né? Na verdade, na computação científica, né, desde os primórdios, é muito comum. Né? O pesquisador ele utiliza bibliotecas científicas, ambientes de solução de problema, né? Uma série de interfaces, né? Portais de solução de problemas, voltados apenas para resolver problemas de seu interesse. Então, até agora, nenhuma novidade, é o que se faz normalmente, né, na área de computação de alto desempenho. Tá? Então, assim, né, o usuário especialista tem lá um problema e a aplicação implementada sobre a HPC Shelf vai tentar construir o quê? Uma solução para esse problema. Né? Esse é o fundamento principal que acontece lá no nível mais alto de abstração. Né? Então, essas aplicações elas podem ser de naturezas muito distintas. Na verdade, a HPC Shelf ela não impõe um tipo de interface dessa aplicação com o usuário. Então, você pode ter lá ambiente de solução de problema da maneira tradicional, né? Portais web, né? Serviços em nuvem do tipo software as a service, web services, programas de standalone que rodam em desktop, aplicações mobile, APIs, notebooks Jupyter, como nós vamos apresentar aqui um exemplo, né? Interface de linha de comando. Então, essas aplicações elas podem ser apresentadas aos usuários de várias maneiras diferentes. Né? O que a HPC Shelf ela vai oferecer, tá? a esse usuário, né? É uma solução, é uma forma dessa aplicação, né? Ela construir uma solução baseada num sistema de computação paralela para atender o seu usuário. Tá? Então, a nossa aplicação, né? Ela vai construir, na verdade, um sisteminha, né? Onde ela vai compor vários componentes que estão armazenados em uma biblioteca de componentes, a fim de construir um sistema que vai resolver um problema. Tá? E esse sistema de computação paralela, ele pode estar executando em várias infraestruturas de computação. Né? Eu posso ter um sistema de programação, um sistema de computação paralela executando em vários clusters, em diferentes infraestruturas, em diferentes centros de supercomputação para resolver um único problema. É claro que nem todo problema eu vou precisar de uma capacidade computacional tão grande. Né? Mas cada vez mais, né, problemas que estão se apresentando por aí exigem esse poder computacional. Né? Principalmente a computação heterogênea, né, a possibilidade de utilizar vários tipos de arquiteturas ao mesmo tempo para resolver um problema. Tá? Então, os nossos sistemas são compostos de componentes. Então, existe uma forma lá de você pegar esses componentes e compor num sistema. Tá? Então, nesse caso, entra um novo conceito aqui, que é o sistema Core. Né? O Core é o quê? É o serviço da HPC Shelf que lida com esses componentes. O Core é um serviço, né, que controla, né, a biblioteca de componentes, tá? E o ciclo de vida, né, desses componentes dentro de uma aplicação. Tá? Então, esses componentes eles podem ser de várias espécies. Tá? Então, nós temos componentes como os computations, as computações que implementam algoritmos paralelos, né? Nós temos componentes que implementam repositório de dados, componentes que implementam conectores. Né? Um conector, tá? Ele serve o quê? Para conectar computações e repositórios de dados que estão executando em clusters diferentes. Né? Então, as próprias plataformas virtuais, né, que são os nossos clusters, né, também são componentes, segundo a HPC Shelf. Né?
Nós temos os bindings, né, que são os bindings de serviços, os bindings de ações, né? E também os componentes qualifiers e os quantifiers, né? Hoje eu não vou conseguir explicar para vocês todos os detalhes, né, do que seriam cada uma dessas espécies de componentes, né? Basta você entender o seguinte, que usando esses componentes, né, a gente consegue construir esses sistemas de computação paralela de natureza multicluster e multicloud, né? Já que cada cluster desse aqui, ele pode estar executando em diferentes infraestruturas de nuvem, tá? Então, vou fazer um parêntese aqui, tá? A respeito dos componentes, né? A ideia dos componentes da HPC Shelf vem de um modelo de componentes que eu desenvolvi durante o meu doutorado, né? Que é o modelo de componentes hash. O modelo de componentes hash, certo? Ele é um modelo criado para atender necessidades, né, de programas paralelos no contexto da HPC, tá? Da computação de alto desempenho, né? Então, um componente paralelo, né, ou seja, um componente do modelo hash, né, ele é composto de várias unidades, onde cada unidade dessa aqui, ela está executando, né, em um nó de processamento de um computador paralelo de memória distribuída, um cluster, tá? Então, esse componente ele está distribuído, tá, nos nós de um cluster, certo? Eu posso pegar vários componentes desses e compô-los para formar um novo componente, né, através do que a gente chama de composição por sobreposição, né? Isso é uma coisa que eu apresentei lá no meu doutorado e eu passei a utilizar nos meus projetos subsequentes, né? Isso já foi há mais de 15 anos atrás, tá? E até hoje nós estamos aí avançando as ideias, né? Então, outro aspecto importante do modelo hash são as espécies de componentes. Então, se eu tenho uma plataforma de componentes que atende o modelo hash, certo? Essa plataforma de componentes, ela suporta um certo número de espécies de componentes, que representam componentes para diferentes finalidades, tá? Então, no caso da HPC Shelf, já apresentei para vocês, né? Tem lá os componentes de computação, os conectores, as plataformas virtuais, os binds, etc. Né? A HPC Shelf, ela é uma plataforma baseada em componentes do modelo hash, tá? Essa é a ideia, né? Então, voltando para a HPC Shelf, tá? Para que as aplicações elas consigam construir os sistemas de computação paralelo, né, baseados nos meus componentezinhos, né, existe um framework que nós demos o nome de SAFe, tá, que é o Shelf Application Framework, tá, que foi fruto da tese de doutorado do professor Jefferson Carvalho, lá da Universidade Federal do Ceará, em Quixadá, né, hoje. Tá? Então, o Jefferson desenvolveu o SAFe, né, que é esse framework para desenvolver aplicações da HPC Shelf, que é, na verdade, um conjunto de serviços que permitem construir sistema de computação paralelo. Certo? Digamos que a HPC Shelf ela começa a partir do SAFe. A HPC Shelf, como nuvem de serviços HPC, ela começa a partir do SAFe. Né? É a partir do SAFe que as aplicações elas conseguem acessar lá uma API, né? Na verdade, ela é hoje implementada através de uma API na linguagem C#, e através dessa API você consegue construir e colocar para executar esse sistema de computação paralela. Tá? Então, mais um componente aí, mais um elemento arquitetural da HPC Shelf, que é o SAFe. Tá? Tem até um bonequinho aqui, vocês estão vendo aqui, né? Esse bonequinho aqui, ele representa um cara chamado provedor de aplicações, né? É um usuário que vai construir a aplicação utilizando os recursos do SAFe, tá? Sobre HPC Shelf. Vou falar mais sobre ele depois, tá? Então, assim, um outro componente importante da HPC Shelf, né? Nós falamos do core, falamos das aplicações e falamos do front-end, que é o SAFe, né? E um outro elemento arquitetural importante são os serviços back-end. Os serviços back-end permitem a gente
criar ou instanciar plataformas virtuais, né, que são instâncias de componentes da espécie plataforma virtual, ou clusters, né, sobre infraestrutura de nuvem. Né? Então, você tem aí, hoje em dia, um conjunto, vários tipos de infraestrutura, né, de computação em nuvem. Né? Coloquei em cada nuvenzinha dessa aí, eu coloquei um representante importante. Né? A Amazon EC2, Microsoft Azure, a Huawei também tem uma nuvem deles lá, né? OpenStack, Alibaba também tem uma nuvem, tá, de infraestrutura, né? A IBM Cloud, e uma série de outras alternativas, né? Então, a ideia é que um serviço back-end, ele é um serviço que está rodando em algum lugar que permite instanciar, né, os clusters em alguma dessas infraestruturas, tá? Então, tudo depende de alguém chegar e implementar um serviço desse para uma certa infraestrutura, né? Que pode ser até mesmo um cluster de um laboratório ou do centro de supercomputação, não necessariamente você precisa falar de um provedor comercial de nuvem, né? No início, até nós implementamos um serviço back-end, né, para rodar no nosso cluster do LIA. Né? Mas faz tempo que eu não trabalho com ele, né? Mas nós temos a implementação, né, usando o OpenStack. Tá? Então, atualmente, nós só temos, né, em termos de provedor comercial, uma única implementação, certo? Que é para o Amazon EC2. Né? Por que o Amazon EC2? Nenhum motivo em particular. Né? Foi uma ferramenta que nós conhecemos inicialmente. Existia uma API muito bem documentada para a gente construir um serviço back-end, e nós utilizamos a Amazon EC2. Desenvolvemos também um para o Google. Né? Só que o do Amazon EC2 ele é mais completo, esse back-end que nós desenvolvemos. Né? A gente permite você instanciar clusters, tá, de qualquer tipo de instância suportado pelo Amazon EC2. Tá? Enquanto a implementação que nós fizemos sobre a nuvem do Google, né, ela é um pouco mais limitada, porque nós só conseguimos criar um tipo de cluster para um certo tipo de instância. Né? Então, se alguém quiser colaborar com a gente, né, para desenvolver um back-end para outro tipo de plataforma, por exemplo, o Google, né, ou qualquer uma outra, né, estamos de braços abertos. Né? Mas a intenção da gente é continuar implementando, né, outros serviços back-end para outras plataformas. Tá? Então, o estágio atual desse serviço para o Amazon EC2 é um protótipo utilizável, a gente já pode utilizar. Né? Eu não recomendo para uso em linha de produção, para aplicações críticas e tal, em empresas, indústria, né? Porque é uma ferramenta desenvolvida academicamente, ainda é um protótipo. Né? Então, ela não está pronta para isso ainda, né? Mas para utilização em projetos de alunos, de pesquisa, em uso de ensino de computação paralela sobre nuvens, né? Já é uma coisa possível de se utilizar. Tá? Então, ela permite a criação automática, né, de maneira trivial, certo? De cluster de instância EC2 de um mesmo tipo de instância em cada nó, tá? Suporte a todos os tipos de instâncias disponíveis até dezembro de 2019, que foi quando nós pegamos a última lista, né, das instâncias e criamos os componentes, né, para esses tipos de instâncias. Né? Mas a gente poderia facilmente, né, pegar os tipos de instâncias atuais, houve alguma modificação muito pequena lá na EC2, né, e já incluiu o suporte, apenas implementando alguns componentes a mais, é uma coisa que talvez eu faria em um dia ou 2 dias, né? Contando desde implementar os componentes até o teste. É uma coisa bem simples, na verdade. Né? Facilmente extensível, como eu disse, né? Apenas introduzir novos componentes. O usuário utiliza suas próprias credenciais AWS, né? Para instanciar as plataformas, tá? E para selecionar tipo de instâncias, a gente utiliza os contratos contextuais, que é um conceito da HPC Sharp, que eu não vou ter tempo de detalhar aqui, né? Que faz parte da tese de doutorado do Wagner Guimarães, né, que também é professor lá em Quixadá. Né? O Wagner trabalhou nessa parte de descoberta, né, de componentes através de contratos contextuais, né, baseado em propriedades de qualidade de serviço
que esses componentes eles devem atender e de custo também, né? Uma tese bastante interessante. Nós temos até um artigo que foi publicado agora em fevereiro, né, online, tá? Né, na Conclusion Computation Practice and Experience, né, que é um jornal bastante boa reputação aí na área, né? E tratando exatamente sobre esse sistema de contratos contextuais, sobre o ALIT, né? Quem tiver interesse em ler esse artigo, é só me pedir depois, né, no fim da apresentação, que eu ofereça aí o material, tá? Alguém quer fazer alguma pergunta? Ok. Até agora não, professor. Beleza, João. Então, assim, nós temos, né, os nossos usuários especialistas, mas também temos outros intervenientes, né, ou usuários, né, que fazem parte desse ambiente, né, dessa comunidade da HPC Shelf, tá? Que são os desenvolvedores de componentes, tá? Aqueles caras que implementam os componentes de computação e os conectores. Esses caras aqui, esses componentes developers, né, eles são programadores especializados, né, em tirar o melhor proveito possível de um cluster. São os programadores paralelos, né? Então, esses caras aí, né, eles implementam algoritmos sobre máquinas paralelas. Tá? E sabem utilizar GPU, sabem utilizar e otimizar realmente a implementação de um componente para a máquina paralela e também saber como conectá-los no ambiente multicluster da HPC Shelf. Tá? Os mantenedores de plataformas, tá, são aqueles usuários que oferecem as plataformas virtuais. Tá? Então, por exemplo, né, nós temos um back-end EC2, né, e o ambiente que fornece a infraestrutura que fornece as plataformas virtuais é o mantenedor, no caso, a Amazon, né, no caso, o AWS EC2, que seria a Amazon mantenedor. Né? E os gerentes de dados, né, que são aqueles que lidam com os repositórios de dados que estão acessíveis para as aplicações. Eu confesso que essa parte aqui de gerência de dados com os repositórios é uma parte do trabalho que não está muito bem desenvolvida ainda, né? Mas que a gente tem trabalhado, né? Mas não de maneira mais focada, né? Não temos aí um trabalho específico trabalhando com essa parte de repositórios e gerente de dados, tá? Né? Temos também os desenvolvedores de componentes também desenvolvem, né, os serviços, os binds, né, de serviço e os binds de ação, né? E os gerentes de dados também trabalham com os binds de serviço e conectores que permitem conectar esses repositórios às computações, né, e oferecer os serviços desses repositórios através desses binds de serviço, tá? Então, basicamente, são esses os intervenientes, né, que nós temos na HPC Shelf. Cada um oferecendo um tipo de serviço. Né? Que, basicamente, esses serviços são o quê? São os componentes. Tá? Para o usuário final. Né? Na verdade, esses intervenientes, né, os desenvolvedores de componentes, os mantenedores de plataforma e os gerentes de dados, né, eles oferecem serviços aos usuários especialistas. Mas tem um cara intermediário, né? Que são os provedores de aplicações. Aqueles caras que desenvolvem as aplicações e, na verdade, os demais, eles atendem, né, as necessidades do provedor de aplicação, que é aquele cara que conhece a solução do problema. Então, ele vai lá buscar os componentes que podem implementar as soluções dos problemas, né, que o usuário necessita resolver. Tá? Então, esses provedores de aplicações são os caras que desenvolvem, né, as interfaces de alto nível das aplicações, são os caras que compõem os componentes para formar o sistema de computação paralela, né, através do que a gente chama de workflows. Né? Mas, na verdade, não necessariamente. Né? Nós, na tese do Jefferson, né, que eu falei para vocês sobre o SAFe, né, o Jefferson ele propôs lá uma linguagem de workflows, né, que permite o provedor de aplicações ele escrever, né, toda a parte de orquestração dos componentes durante a execução. Né? Mas hoje nós trabalhamos, por exemplo, com APIs, né,
Então, você tem lá uma API para executar as operações dos componentes e tal, né? O workflow é apenas uma das formas, né? E o Safe, né, ele está justamente posicionado nesse ambiente como um serviço que oferece a composição de componentes e a execução desses workflows, né? Então, no meu sistema de computação paralela, tá, existe lá um componente que é o chamado componente workflow, né, que é ele que lida com a orquestração dos componentes chamados componentes de solução, né, que são aqueles componentes que estão envolvidos com a resolução de problemas, né, na HPC Shelf, tá? Bom, não vou entrar em grandes detalhes, né? Mas isso daqui, pessoal, é um exemplo, essa figura aí, ela apenas ilustra para vocês um sistema de computação paralela, né, para MapReduce, certo? Um sistema de componentes MapReduce que nós desenvolvemos, né? Na verdade, na tese do Cenez Araújo, né, que hoje ele é Cenez Rezende, tá? Que ele é professor da Unifor, né? Foi nosso aluno de doutorado também. Tá? O Cenez ele desenvolveu um framework para computação paralela de grafos, né, baseado no framework MapReduce que nós desenvolvemos juntos. Tá? Então, aqui embaixo, vocês têm os componentes, que é o componente Map, o Reducer, o Splitter e o Shuffler. Tá? Não vou explicar os detalhes, né? Mas, usando esses 4 componentes aqui, a gente consegue construir sistemas, como, por exemplo, esse aqui, né, é um sistema típico de MapReduce, né? Então, aqui uma fase de mapper rodando em uma plataforma virtual, tá? Uma fonte de dados, de onde vem os dados que vão ser processados. A fase de reducer, né, envolvendo 2 plataformas virtuais, certo? E a saída do MapReduce aqui no componente application, né, que é um componente que ele conversa com a aplicação. Tá? A aplicação em si, né, ela consegue se conectar com o sistema de computação paralela através desse componente aplicação. Certo? Então, aqui tem um outro sistema, tá, que ele foi utilizado para contagem de triângulos. Né? Na verdade, foi um problema que a gente resolveu usando esse sistema de 3 estágios, né? Que é um sistema de múltiplos estágios, certo? Com 3 fases de redução, né? Não tem fase de mapeamento. Né? Então, a gente pode compor esses componentes de várias formas diferentes, inclusive de forma iterativa, né? Tem sistemas MapReduce iterativos que não são suportados em qualquer framework MapReduce. Né? Na verdade, quando o MapReduce surgiu, uma das grandes dificuldades para desenvolver algoritmos MapReduce era justamente a expressividade do padrão MapReduce, né? Que era bastante limitada. E um dos motivos dessa falta de expressividade era não permitir a gente construir aplicações interativas. Né? Então, o nosso framework ele suporta isso através da composição de componentes, desses componentes que nós oferecemos, né, que foram propostos lá na tese do Cenez. Tá? Isso aqui é um exemplo de sistema iterativo. Né? Temos uma fonte de dados, né? Tem um componente shuffler que vai distribuir as chaves, né? Para quem conhece o MapReduce, entre os redutores que estão rodando em 2 plataformas virtuais, tá? Né? E eles vão ficar executando aqui uma iteração, tá? E no final o resultado vai para o componente application, né? Que vai fornecer a saída lá para o usuário, né? Então, só para dar uma ideia para vocês, né, do que é um sistema e tal, né? Quem quiser mais detalhes, tem os artigos sobre isso, tá? Bom, então o front-end Jupyter, né, que eu vou demonstrar aqui para vocês a utilização, tá? Ele se presta à especificação e à implantação de sistema de computação paralela, né, com o objetivo de prototipação de sistemas, tá? Eu desenvolvi um sisteminha de computação paralela e testá-lo na minha própria máquina, né, para, de repente, depois executá-lo, né, numa máquina mais potente, né, num cluster de maior porte ou na nuvem, tá? Né? Ofereceu acesso rápido para diferentes provedores de infraestrutura, clusters locais e centros de supercomputação. Tudo isso depende da existência de serviços back-end para essas plataformas. Né?
E também, né, a gente pretende que isso seja utilizado para curso de graduação e pós-graduação na área de HPC e programação paralela, né, para auxiliar aí, né, o ensino, o uso na disciplina. Né. Eu até planejei no início, né, utilizar nessa disciplina de CAD com vocês, né, mas infelizmente não foi possível, né, porque nós estávamos em desenvolvimento, né, então eu fiquei com um pouco de temor, né, de utilizar e atrasar vocês, né, devido ao fato dessa ferramenta ainda estar em desenvolvimento, né. Então, mas hoje ela já está mais estabilizada, né, embora muita coisa tenha para ser feita, né, para tornar as coisas mais interessantes e mais simples, certo? Então, ele permite a execução, além dos componentes normais da HPC Shelf, que aí é onde está a sacada, né? Os componentes C Sharp, como nós temos naqueles sistemas MapReduce que eu mostrei para vocês, né? De contagem de triângulos, de PageRank, que nós desenvolvemos com MapReduce, né? Além desses códigos da HPC nativos, já vem C Sharp, né? A gente quer disparar código MPI. E código que pode estar em linguagem nativa, em C, C++, ou pode estar executando em Python, por exemplo. Né? O Python, C++ e C, né, são as linguagens que são mais utilizadas hoje em dia, né? O pessoal que usa MPI, tá? Então, no caso do Python, né, a gente estava, na verdade, pensando também em outra coisa, né? A gente estava pensando também num framework de computação paralela, de aprendizagem de máquina, né? Que é o Horovod, né? Que é uma ferramenta que nós estamos utilizando aí para aprender sobre o aprendizado de máquina de redes profundas em processamento paralelo distribuído, tá? Então, o Horovod é uma ferramenta que nós estamos utilizando e o Python, ele é escrito em Python, né? Então, nós estamos utilizando aí esse Python para rodar esses sistemas de aprendizagem, né? Então, estender esse front-end com novas linguagens não é uma tarefa difícil, por que pareça, né? Se eu tiver uma linguagem que tem um suporte do MPI implementado sobre o MPI nativo em C, né, chamada convencional MPI, eu posso facilmente, né, utilizando alguns recursos do próprio MPI, o MPI com Launch, né, que permite eu disparar um outro programa MPI dentro de um programa MPI, tá? E fazer com que esses dois programas MPI se comuniquem. Então, veja que algumas coisas bastante simples, né, sejam suportadas, né, pela implementação dessa linguagem, né? O C++, por exemplo, o C eu já tinha feito antes, né? Um C, né? Mas com os projetos de vocês, né, eu trabalhei no C++ em uma semana, né? O mais difícil, na verdade, são os testes. Né? Depois você vai testar para colocar para executar, né? Mas depois que eu terminei o C++, eu fiz uma reta a implementação em C. Né? Porque ficou tão interessante utilizar, né, a forma como eu fiz em C++, que eu acabei fazendo também com a linguagem C, né, utilizando a mesma estratégia, né, que não vou detalhar aqui tecnicamente, né, que na verdade era a estratégia que eu usei em Python, tá? Usando Python, né. Bom, enfim, né, vamos continuar aqui. Então aqui, pessoal, aqui é a lista de teses e dissertações de mestrado que foram desenvolvidas em torno da HPC Shelf, certo? Esse processo, ele, né, foi um processo longo, né? Na verdade, cada tese dessa aí trabalhou em cima de um aspecto diferente na HPC. A HPC Shelf em si, ela não é uma tese de doutorado, né? Mas em torno dela tem uma série de aspectos que foram interessantes de abordar numa tese, né? Como o problema de descoberta de componentes, o problema de certificação de componentes, né? O problema da construção de workflows científicos, né? Sistema de workflows científicos em cima da HPC Shelf para controlar a execução de aplicações e por aí vai, né? A questão da proveniência também, tem uma dissertação de mestrado aí do Lucas, né? Que trata sobre isso, tá? Né? Então, hoje nós desenvolvemos uma série de conceitos e uma tecnologia que nós estamos tentando colocar, né, para o uso prático, né, aplicações reais, tá?
Então, pronto. O que eu tinha que falar sobre HPC Shelf é isso, certo? E na próxima apresentação, né, eu vou falar para vocês sobre, mostrar para vocês a demonstração do front-end de Jupyter, certo? Então, eu vou parar essa gravação aqui, pessoal, né? E a próxima gravação, né, é sobre o front-end de Jupyter, tá?